Olá, olá, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui começando mais uma live Play na semana. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro e sucesso com leveza. E eu gosto sempre de trazer essa palavra leveza, porque eu sei que eu conecto com muitas mulheres que não vivem leveza. Eu sei que muitas mulheres podem até fazer dinheiro, podem até ter sucesso, mas muitas vezes com peso, muitas vezes sobrecarregadas, muitas vezes cansadas. E aquele senso de cansaço de não só do corpo, sabe? Mas um cansaço interno de até uma perda de prazer de olhar para a vida. Eu já fui essa mulher. Há um tempo atrás, eu era mulher que fazia dinheiro, era mulher que tinha sucesso aos olhos das pessoas, mas internamente não tinha. Era um cansaço extremo, era uma raiva, era uma inquietude, sabe? Ao mesmo tempo que eu me sentia incompleta. Então, essa live aqui é justamente para falar de como ter isso, como conquistar isso com leveza. Para você que não me conhece, meu nome é Brenda Heineck, eu sou terapeuta sistêmica, consteladora, pós-graduanda em neurociência, e o meu objetivo é sempre fazer com que as mulheres possam viver leveza, viver com clareza e com prosperidade. Então, todo o conteúdo que eu trago aqui é justamente para isso, para que você possa cada vez conhecer mais e entender mais de você, para que você possa viver leveza, para que você possa acessar isso. E muitas vezes você nem sabe, né? Você nem sabe o que dá, você acha que já tá bom, mas sempre pode melhorar. Sempre pode melhorar. E se você é uma mulher que sente lá dentro de você, bem lá dentro, que nunca é suficiente, que a outra está sempre melhor, que a outra está sempre à frente, ou melhor, que você está sempre atrasada, algo dentro de você está pedindo passagem. Algo dentro de você está pedindo para ser visto, para ser olhado com carinho, para ser acolhido. Porque essas sensações de peso, essas sensações de não é suficiente, não sou boa o suficiente, de ainda falta, sempre aquela sensação de falta, de que você ainda não chegou lá, não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. E quando a gente está vivenciando isso, né, principalmente para quem não segue uma jornada de autoconhecimento, desconhecer, acha que a vida é assim, mas não é. Não deveria. Não deveria ser tão pesado. E isso eu falo de um lugar de quem não entendia o que acontecia quando eu passava por isso. Quando eu vivenciava esses pesos, quando eu vivenciava essa sensação. É muito doido isso, porque se a gente não sabe que a gente precisa de ajuda, até a gente precisar de fato de ajuda. Normalmente, o alerta ele só é ligado quando já descambou muito. Quando a coisa já está muito pesada, quando já está quase que insuportável. Então, que essa live, que esses conteúdos aqui possam te ajudar a compreender que você não precisa ir até a última para se olhar, para se cuidar, para cuidar da tua inteligência emocional, para cuidar das tuas emoções, para que você possa se autoconhecer, se compreender e viver com leveza. Entende? Então vamos lá, minhas queridas.
seja muito, muito, muito bem-vinda se você está aqui pela primeira vez, assistindo aqui no ao vivo, assistindo no gravado no YouTube. E hoje eu quero adentrar aqui nesse tema, né, dinheiro e sucesso com leveza, porque o que acontece? Muitas mulheres tentam construir sucesso, tentam fazer dinheiro na base da sobrevivência. E não se tocam disso, né? Por quê? Porque estão há tanto tempo fazendo isso que parece que é assim, parece que tem que ser assim. Mas não precisa. E o convite que eu quero fazer aqui é olhar para a mamãe. Essa live aqui é uma continuação da live de semana passada e também uma homenagem ainda no Dia das Mães, né, que tivemos ontem. E a mãe, ela tem tudo a ver com dinheiro e com sucesso. A mãe, ela é uma conexão do dinheiro e do sucesso. Então, a forma como a gente se coloca na vida, a forma como isso se representa na nossa vida, se faz de uma conexão, se faz, na verdade, desse vínculo, né? A conexão com esse vínculo com a mãe. Semana passada eu expliquei aqui na live que a mãe, ela é a nossa primeira fonte diante da vida. Né? Sem a mãe, a gente não tem vida. Se não fosse a mãe se dedicar ali 9 meses, segurando a gente na barriguinha dela, né, nos nutrindo a partir do cordão umbilical, nós não existiríamos, né? Então, quando a gente fala de sucesso, quando a gente fala de dinheiro, a gente tem que entender que sucesso e dinheiro, eles são simbologias, tá? Eles são simbologias. A forma que eu me conecto com esses símbolos, eles estão diretamente conectados à forma como eu estou conectada com a minha mãe. E isso aqui é muito profundo, por quê? Porque não é literal. Não é literal. É a partir dos meus sentimentos, a partir do vínculo, a partir daquilo que eu vivencio profundamente, internamente. Então, se internamente eu tenho ressalvas com a minha mãe, se internamente eu reclamo, eu critico, se internamente eu gostaria que fosse diferente, eu gostaria que fosse mais ou menos, pode ter certeza que este vínculo vai ser representado a partir do meu vínculo com o dinheiro e com o sucesso. Se você vivencia dificuldade de fazer dinheiro, se você vivencia dificuldade de ter sucesso, olhe para a sua mãe. Olhe para o seu vínculo com a sua mãe. Porque ali você vai encontrar respostas. Ali você vai compreender. E agora, trazendo em termos práticos, eu quero te convidar a lembrar de como que você via a sua mãe. Quando você era pequena, como que você via a sua mãe? Trabalhando, fazendo dinheiro, conquistando as coisas dela, dentro do relacionamento. Quais são as imagens que você tem na sua mente em relação à tua mãe? Em relação a ver a sua mãe fazendo dinheiro e tendo sucesso. Porque aí você vai ter muito mais respostas de como que você hoje faz. Como que é para você hoje fazer. E aí eu quero um pouquinho mais fundo. Que de igual você repete da sua mãe. Muitas de nós vivenciamos uma mãe muito esforçada, uma mãe guerreira, uma mãe que trabalhava muito, que fazia muito, que se dedicava demais e não tinha tempo para nós. E não tinha tempo pra gente. E aí, você cresce como? Aprendendo que fazer dinheiro é na base do esforço. E muitas vezes existe uma dualidade. Porque você
queria que a sua mãe tivesse tempo para você e ela não tinha. Então, existe ali dentro de você uma necessidade, uma expectativa em relação a sua mãe que não foi atendida como criança, né, que precisa do afeto, que precisa da atenção da mãe. E aí você vai para sua vida querendo fazer diferente, mas tudo aquilo que eu quero fazer diferente, eu me torno igual. Então, se você pensava, nossa, minha mãe ela trabalha muito, ela não tem tempo para mim. Isso vira julgamento, né? Um grande julgamento. Eu quero ser diferente da minha mãe, eu vou fazer dinheiro com facilidade. Nossa, porque eu não quero ser essa mulher que só trabalha e tá sempre cansada, estressada, descabelada. Daí o que acontece? Você faz igual. Você se torna igual. Ao mesmo tempo que internamente existe essa. Não só o julgamento, mas é como se você tivesse que reviver o sentimento de rejeição, de abandono, só que não é mais pela mãe. Você mesma faz isso com você. Você mesma realiza o autoabandono. Você mesmo realiza a auto-rejeição. Porque viver uma vida sem leveza, viver uma vida sem desfrute, viver uma vida no qual você está sempre estressada, no qual o seu pensamento está sempre acelerado, é autoabandono, é auto-rejeição. Porque é como se você tivesse um chicote na mão a todo momento, batendo você mesma nas suas costas. E isso, obviamente, não é positivo. Obviamente, não faz bem. E em longo prazo, isso vai te corroendo cada vez mais. E aí você pensa, eu tenho que começar a tomar remédio. É porque nossa, preciso de uma psicóloga. E, obviamente, você vai precisar. Você vai precisar dessas ajudas. Mas você passou tanto tempo se maltratando desse jeito, chega uma hora que você vai colapsar. Vai colapsar. Então, que você comece a acessar esse entendimento de que o vínculo com a mãe, ele conecta extremamente você com a sua vida. A forma como você conduz hoje, na sua vida adulta, a tua vida. E aí você pode me questionar, mas Bre, é só quem não tem sucesso e quem não faz dinheiro, então quem faz sucesso, quem faz dinheiro, tá tudo bem com a mãe? Tudo se analisa, né? Tudo tem que olhar. Por quê? Porque tem mulheres que trabalham demais, têm dinheiro, supostamente têm sucesso, mas vai olhar por dentro, estão em frangalhos, fragmentadas. Eu já fui essa pessoa. E sabe o que é pior? Quem não se olha, quem não se cuida, né? Quem não percebe, o seu olhar e o se cuidar, o que eu estou dizendo aqui é internamente, gente. É sobre sensação, é sobre sentimento, é sobre emoção. É sobre, de fato, ter leveza na vida. Por quê? Porque eu já fui a mulher que fazia demais, que aos olhos do mundo tinha sucesso, fazia muito dinheiro. Só que eu não sustentava isso. E era só isso. Eu me resumia a isso. Por quê? Porque eu não tinha paz interior. Eu não conseguia dar limites, eu não conseguia me posicionar, eu não conseguia dizer não. Eu não conseguia me sentir bem, tranquila. Eu estava a todo momento me comparando, eu estava a todo momento numa ansiedade de mais. Eu quero mais. Mas um mais, não no sentido de crescimento e expansão, de um fluxo natural de quem está vivendo e expandindo. Eu queria mais para mostrar para as pessoas que eu podia mais,
Porque ali eu encontrava o meu valor. Quanto mais eu fazia, quanto mais resultado eu tinha, era onde eu provava um pouco, bem pouco, tá? O meu valor pro mundo. Só que ninguém tava nem aí. Aliás, tinha as pessoas que elogiavam, tinha as pessoas que falavam, nossa, ela é demais, tá, tá, tá. Mas no final das contas, na hora que eu ia deitar minha cabeça no travesseiro, meu pensamento a mil. Não pausava. Porque nunca nada era suficiente. Nunca havia descanso, nunca havia pausa. Era sempre comparação, era sempre uma sensação de tô atrasada, tô atrasada, tô atrasada, tô atrasada. E todas essas sensações que eu tô falando aqui, todas essas situações têm totalmente conexão com o vínculo com a mãe. E eu era uma mulher que olhava para minha mãe e tinha muito julgamento. Eu era uma mulher que olhava para minha mãe e lembrava de situações que a gente vivenciou, que me deixavam chateadas. Eu tinha uma percepção de que minha mãe, ela simplesmente não tinha amor por mim. Assim, eu sabia que ela me amava, mas era aquele amor tipo, ah tá, ela me ama porque ela é minha mãe. Mas não um vínculo, sabe? Porque no meu coração existia muito julgamento, existia muita crítica. Porque eu queria que ela tivesse sido diferente em vários aspectos. E Bert Hellinger dizia que a pior coisa que a gente pode cometer em relação à nossa mãe é achar que a nossa mãe tem que ser perfeita. É achar que a nossa mãe ela é um ser humano zero defeitos. Porque a gente se esquece que ela é um ser humano. A gente se esquece que ela também viveu situações, que ela também foi uma criança, uma adolescente, que ela também teve que passar por situações que ela também não conseguiu lidar, compreender, e que ela carrega isso dentro dela hoje. Até hoje. Que a nossa criação é reflexo de tudo isso que ela carrega internamente, bom e ruim. Então, como fazer dinheiro e ter sucesso com leveza? A partir desse encontro interno. Não é sair daqui e dar um abraço na mãe e dizer, nossa, mãe, te amo, você é maravilhosa. Não é sobre isso. Mas é uma compreensão profunda interna de olhar para essa mãe e dizer, mãe, agora eu vejo. Agora eu vejo você. Com seus acertos, com seus defeitos, a mulher comum que você é. E esse é um trabalho que é de muita humildade, sabe? É de uma humildade muito grande sua de reconhecer isso. É de olhar para esse feminino, né, para a fonte do seu feminino e abraçar ele, dizer assim, eu aceito você. Porque uma outra esfera de nós mulheres que precisamos fazer demais, precisamos provar demais para o mundo esse valor, a base daquilo que eu conquisto, a base daquilo que eu faço, é o quê? O que significa isso? Mulheres que fazem muito na base da energia do masculino. Fere o feminino. É como se a gente esquecesse que existe essa energia feminina de acolhimento, de nutrição, de leveza que a gente tem internamente, que é algo natural nosso, mas que se a gente abafa, vai se perdendo. E aí a gente eleva tanto a nossa energia masculina que daqui a pouco começa a ter problemas. Daqui a pouco você sente no corpo as consequências disso. É cabelo caindo, é cansaço extremo, são doenças que começam a aparecer, doença de pele, cólicas muito doloridas,
miomas, e por aí vai. E por aí vai. Porque uma hora o corpo grita dizendo, querida, você precisa olhar para você de volta. Volte os olhos para você. Cadê o seu feminino? Cadê o seu feminino? E aí vive nessa guerra interna, nessa busca incessante. E eu falo isso porque eu vivi tudo isso. Então eu tenho um lugar de fala para falar sobre isso. Entende? E aí, quando a mulher se coloca nessa tentativa de tentar prosperar, de tentar ter sucesso, de fazer dinheiro na base da força, para provar para o mundo que é capaz, porque você é muito foda, e você consegue, e até para fazer diferente daquilo que a sua mãe fez, mais pesado fica. Mais pesado vai se tornando. E aí, você vai colapsar. Vai colapsar. Porque não tem como sustentar sucesso, não tem como sustentar dinheiro se não tiver leveza, se não tiver prazer, se não tiver abundância. E nada dessas coisas positivas estão conectadas ao negativo, que é comparação, que é ego, que é necessidade de provar para o outro que você é. Porque a prova maior, ela está atrelada a você para você mesmo. A vida não é uma competição, a vida não tem ranking. Não precisa ser assim. Entende? Então, na vida, né, para que você possa compreender, aliás, na visão sistêmica, a mãe, ela representa a vida. Então, se a partir dessa conexão com a mãe, né, que representa a vida, existe dor, existe culpa, existe peso, existe mágoa, pode ter certeza que você vai se desconectar da sua vida, vai se desconectar do prazer, vai se desconectar do receber, vai se desconectar da fluidez, porque a mãe é tudo isso. E aí eu sei que você deve pensar assim no sentido literal, Bre, eu não sinto isso pela minha mãe. Minha mãe não é essa pessoa. Não é literal. Não é sair daqui e falar essas coisas para sua mãe. Isso é interno. É interno, interno. Não tem como ser literal. Quando a gente fala de sentimento, quando a gente fala de autoconhecimento, de autocompreensão, é interno. Tem movimentos mecânicos externos? Sim, a gente vai precisar fazer. Tem situações que a gente vai precisar ajustar posturas, comportamentos? Sim, vamos ter que fazer. Mas a mudança, ela começa dentro da gente. E quanto mais você caminha se conhecendo, mais você consegue compreender o que eu estou querendo te dizer. E se você quer entender um pouco mais, se você quer compreender um pouco mais isso que eu estou te falando, sobre fazer dinheiro, sobre ter sucesso com leveza, e que tudo isso se conecta com a mãe, amanhã, às 7h30 da noite, online, via Zoom, eu vou fazer um movimento, vou fazer uma constelação em grupo, justamente para olhar para isso. Então, eu vou trazer todo esse conhecimento, primeiro, teórico, em relação ao vínculo com a mãe, o que a mãe tem a ver com sucesso, o que a mãe tem a ver com dinheiro, como modificar isso, né? Como modificar esse peso para leveza, como fazer dinheiro e ter sucesso com leveza, compreendendo o que esse vínculo move na tua vida, o que esse vínculo reflete na tua vida, que é a mãe. Ainda mais que nós tivemos ontem o Dia das Mães, um dia tão especial. E é justamente por isso que eu vou fazer amanhã, tá? Amanhã às 7h30 da noite. Então, se você sente que dinheiro é pesado, que nem existe sucesso, ou se você sente que tem, né? Não, Bre, eu faço dinheiro com facilidade, as pessoas me acham sucesso, mas para mim é pesado, eu me comparo o tempo todo, é pesado, eu sinto que as coisas não fluem, eu sinto que tudo
é muito cansativo. Vamos olhar para esse vínculo com a mamãe. Amanhã, às 7h30 da noite, online, via Zoom. Se você gostaria de participar, me manda no direct ou aqui no link do WhatsApp que eu já deixei fixado aqui, que você quer participar amanhã do encontro ao vivo e online. O valor é somente R$ 37,00. Você garante seu acesso, ok? São basicamente 2 horas de movimento, 2 horas de conhecimento sistêmico profundo para você mudar vários aspectos da tua vida. Então eu te convido a participar amanhã às 7h30 da noite, ok? Espero que essa live tenha conectado aí com o que você vivencia no teu dia a dia, que tenha trago compreensões, que tenha acessado, que você consiga ter acessado muito mais, né, de conhecimento, de compreensão, para que você possa gerar movimento na sua vida. Muita gratidão, uma excelente semana, que Deus abençoe os seus planos, seus projetos, tudo aquilo que você tocar vire ouro. E não esqueça, movimento gera movimento. Comece a gerar os seus movimentos para aquilo que você busca na sua vida, ok? Tchau, tchau. Uma excelente semana.